Fala, investidores, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre o preço, né? Por que não deve haver interferência nos preços. Aí você fala, mas como assim vai interferir nos preços? Fica aqui comigo que você já vai entender durante esse vídeo o que eu tô querendo dizer, né? Então eu estava analisando um conteúdo e aí eu quis fazer um outro conteúdo para compartilhar, né? Porque eu acho que isso é algo relevante, eu acho que todo mundo, afeta todo mundo, acho que todo mundo precisaria, né, entender um pouco disso. E eu acredito, né, na educação e na formação de opinião, porque aí a pessoa faz o que quiser, ela entende aquilo, ela vê como é que funciona e aí ela faz o que ela julgar melhor para a vida dela, né? É fato que a gente gostaria de preços mais baixos, né, dos produtos que a gente consome. Mas quais as consequências de interferirmos na formação deles? É isso que a gente vai analisar agora. Então, os preços são a informação mais importante da economia. Tudo que a gente espera é que os preços dos produtos e serviços que a gente consome, eles caiam, para que a gente tenha mais abundância deles na nossa vida, certo? Então, se eu consumo lá, eu gosto lá da cerveja tal. A cerveja está muito cara, eu vou comprar menos. Caiu, pô, tá na promoção, vou comprar um caminhão de cerveja, certo? Mas interferir, tentar limitar esses preços, ele tende a trazer escassez e a gente vai entender melhor isso agora. Para começar, eu gostaria de citar um dos fundamentos da teoria de Down que diz: os preços descontam tudo. Né? Teve um tempo que eu estudei um pouco sobre análise técnica. Né? Análise técnica, para quem não sabe, é você analisar um gráfico. Né? Então tem lá os candles, gráfico de barra, gráfico Renko, independente, tape reading também. Ali eu acredito que pode entrar sob essa ótica de análise técnica, né? Só que aí é uma forma diferente de você analisar, lógico. Mas tudo está traduzido ali no preço, tudo está traduzido ali no gráfico, ou seja, as notícias, tributação, os resultados das empresas, independente, tudo ali está sendo traduzido no preço, né? E é o preço que controla a distribuição de um bem, né? Então controla a sua escassez, sua abundância, e um preço alto indica que temos menos de tal produto, e por isso a gente precisa ter um consumo limitado, né? Algo que precisa ter um consumo maior, em teoria, tende a ser mais barato, né? É só você pegar água, vinho, qual precisa ter mais consumo, qual é mais barato, né? E o próprio governo, por exemplo, ele reduz os impostos de alguns produtos como forma de incentivo ao consumo, né? Então, pelo preço, a gente pode ter muitas informações econômicas. Agora, o preço pela ótica dos consumidores, se o preço de um determinado produto sobe, um serviço, isso causa um efeito de diminuição do consumo, né? Se você está acostumado a pagar R$ 10 no quilo da carne e ele sobe para 20, você não vai comprar mais um quilo, você vai comprar meio quilo. Não é assim que funciona, em teoria? Ou você vai comprar, mas vai reclamar um monte, certo? Mas assim, isso ao contrário também acontece, né? Se o preço se a carne custa 10 passa a custar 5, você comprava 1 quilo, você vai comprar 2, né? E não importa por que o preço caiu, né? Só o preço já é suficiente para a gente mudar o nosso hábito de consumo. Independente se ele caiu por uma geada que caiu em tal lugar, se subiu o preço de uma commodity, se o risco do país aumentou e desvalorizou a nossa moeda, né? E aí com isso as importações dos insumos, né, encareceram. Então assim, a gente vai gastar mais para produzir aqui, ou mesmo para produzir, para consumir o produto diretamente. Não importa, né? Se o preço sobe ou cai, isso já é o suficiente para a gente mudar nossos hábitos de consumo. E pela ótica dos produtores, o mais importante aqui, pessoal, é a lucratividade. Sem lucro, o produtor não sustenta a produção e deixa de produzir, né? Então, se a empresa não está tendo lucro, ela vai parar de produzir tal produto, vai produzir outra coisa, vai fechar, enfim. E isso gera escassez. E se gera escassez, os preços sobem. E ter lucro significa que o produto atendeu às necessidades dos consumidores, que o produto é bom, né? E claro, o produtor só vai continuar produzindo se tiver lucro. Se o preço continua subindo por conta da demanda crescente, né, de tal produto, né, o que acontece? Outros produtores vão querer produzir aquilo. Opa, tá todo mundo consumindo isso aqui, o preço está subindo, eu vou produzir também, né? E aí entra em cena, para atender a necessidade de todo mundo, entra em cena a concorrência,
né? E o papel da livre concorrência, né? A livre concorrência são os outros produtores também querendo satisfazer os clientes, né? E obter lucro com isso, né? Óbvio. E fica a dica, inclusive, para os empreendedores, distribuidores, né? Que as pessoas satisfaçam seus clientes, né? Em primeiro lugar. Então, com a livre concorrência, a gente tem um método para frear o aumento dos preços, porque os produtores estão sempre lutando entre eles ali para ter os melhores produtos, tentando conquistar mais espaço, e a oferta dos produtos cresce, trazendo abundância. E quando tem muita oferta, além da demanda, lógico, vem as tais promoções fazendo os preços diminuírem, né? Então, pô, eu tô com muito produto aqui estocado, né? O que eu tenho que fazer? Eu preciso me desfazer, preciso dar giro, preciso ter lucro, e aí eu abaixo o preço para vender mais aquilo ali e me livrar daquilo ali, né? E as consequências governamentais em relação à manipulação de preço. Se a gente governo, tenta controlar o preço, limitando, né, ou aumentando impostos, tarifando, a gente vai ter consequências contrárias ao objetivo de proporcionar o consumo. Exemplo, né, se a gente limita o preço de um bem, os consumidores tendem a aumentar o consumo desse bem ou serviço. Ok, mas e se os preços dos insumos necessários para a produção desse bem continuarem subindo? O produtor é desincentivado, desestimulado a produzir, porque ele vai ter lucros menores e até prejuízo, trazendo novamente escassez, né? Se ele não produz, diminui a oferta. Um outro exemplo é aumentar a carga tributária das empresas, mexendo no lucro delas, né? E aí desestimulamos a produção desses bens que essa determinada empresa produz, né? Ou de uma forma geral. E por outro lado, se limitamos um preço mínimo, né, também temos consequências. Um exemplo disso é o que acontece se a gente aumentar de novo, governo, aumentar demais o valor do salário mínimo, né? O trabalhador oferece seu serviço a um preço maior e isso aumenta a oferta. Opa, estão pagando mais, aumenta a oferta de trabalhador no mercado, né? Aumenta a mão de obra. E aí, o produtor, o empresário, ele vai tendo cada vez menos possibilidade de contratar mais funcionário. Ele tem um orçamento lá para contratação, e aí conforme aumenta, se ele prevê que gaste R$ 1.000 para contratar R$ 1.000 por pessoa, ele tem R$ 2.000 de orçamento, ele contrata. A partir do momento que uma pessoa vale R$ 2.000, ele não vai contratar duas, ele vai contratar apenas uma, né? E isso aí causa um grande problema de desemprego, certo? Agora falando sobre os preços durante uma calamidade pública, né? Atualmente a gente vive em uma pandemia, né, nível mundial, e a gente pode ter como exemplo o álcool em gel e as vacinas contra a Covid. Falando do álcool em gel, a gente viu uma demanda extremamente alta e repentina, assim, rapidamente aumentou a demanda, e isso trouxe o quê? Escassez, né, pelo aumento da demanda. E o que acontece com o preço do álcool em gel se está todo mundo ali consumindo aquele produto? Vai subir, né? Isso é o que acontece no primeiro momento. Num segundo momento, o sinal que os consumidores ali estão emitindo aos produtores é: fabriquem mais disso, a gente precisa de mais, certo? E aí entra de novo a concorrência trazendo abundância e os preços se estabilizam. Opa, estão precisando de álcool em gel? Quantas marcas você viu aí? O que você via no mercado, uma marca, começou a ver 2, 3, 4, 5. A concorrência começa a acontecer, e a mesma coisa aconteceu com as vacinas da Covid. Era uma, era duas, era três, agora eu nem sei quantas vacinas disponíveis estão aí no mercado, de marcas diferentes, inclusive. Outro ponto que a gente precisa analisar aqui é a condenação sobre o lucro, né? Para que haja lucro adequado, precisa haver preço adequado. E se há preço adequado e lucro adequado, a quantidade de produto em oferta é suficiente para atender todo mundo, né? Não sobra e nem falta, certo? Agora, um ponto super importante que a gente não pode deixar de falar nesse assunto é sobre a inflação. A inflação, pessoal, distorce a percepção dos preços. Aqueles sinais de oferta e demanda, né, de escassez e abundância que eram enviados, né, eles são distorcidos, certo?
Então, de novo, se eu preciso de muito álcool em gel aqui, nós assim, nós consumidores estamos demonstrando que a gente precisa de mais desse produto. E aí entra a livre concorrência, produz mais e tudo mais. Com a inflação, pessoal, esses preços, esses sinais, essas demonstrações, elas vão sendo distorcidas e isso traz consequência para a nossa economia, né, e harmonia na sociedade. Quanto maior a inflação, maior a desigualdade entre oferta e demanda. Inflação, o que é inflação? Eu gosto de usar a definição, existe mais de uma, né, mas eu gosto de usar a definição de perda no poder de compra, certo? E precisamos então de uma inflação controlada e estabilidade nos preços, tá bom? Então as minhas considerações finais é que o mercado trabalha com oferta, demanda, escassez e abundância e a partir do conhecimento desse mecanismo como um todo, a gente toma as atitudes necessárias para o nosso bem-estar. E é como eu digo, conheça o sistema, invista seu dinheiro e busque ganhar mais, tá bom, pessoal? Eu espero ter contribuído, né? Espero que a partir de agora vocês tenham uma visão melhor sobre o assunto, tenham uma opinião formada. E é isso. Fique aqui comigo para mais conteúdos como esse, tá bom? Obrigado por ter assistido. Fiquem com Deus e tchau.